Olá, meu nome é Jane Martins e hoje nós vamos fazer a lição 101 do livro Um Curso em Milagres. A vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Hoje continuaremos com o tema da felicidade. Essa é uma ideia-chave na compreensão do que significa a salvação. Tu ainda acreditas que a salvação pede sofrimento como penitências pelos teus pecados. Isto não é assim. No entanto, não podes deixar de pensar assim enquanto acreditas que o pecado é real e que o Filho de Deus pode pecar. Se o pecado é real, então a punição é justa e não se pode escapar. Dessa forma, a salvação só pode ser comprada através do sofrimento. Se o pecado é real, a felicidade tem que ser uma ilusão, pois ambos não podem ser verdadeiros. Os pecadores só autorizam a morte e a dor, e isso é o que pedem. Pois sabem que isso espera por eles e os buscará e os achará em algum lugar, em algum momento, de alguma forma, que saldará a dívida que tem para com Deus. No medo que sentem, querem escapar de Deus, mas, mesmo assim, Deus os perseguirá e não poderá escapar. Se o pecado é real, a salvação tem que ser dor. A dor é o custo do pecado e não se pode nunca escapar do sofrimento se o pecado é real. A salvação tem que ser temida, pois ela matará, porém lentamente, privando-te de tudo antes de consentir em oferecer o privilégio bem-vindo da morte a vítimas que são pouco mais do que ossos antes da salvação ser aplacada. A sua ira é sem limites, sem misericórdia, mas totalmente justa. Quem buscaria tão selvagem punição? Quem não fugiria da salvação e não teria de todas as maneiras abafar a voz que oferece? Por que alguém tentaria escutar e aceitar a sua oferta? Se o pecado é real, a oferta da salvação é a morte, imposta de forma cruel à altura dos perversos desejos nos quais o pecado nasceu. Se o pecado é real, a salvação veio a ser o teu amargo inimigo, a maldição de Deus sobre ti, que tem crucificado o seu filho. Hoje precisas dos períodos de prática. Os exercícios ensinam que o pecado não é real. E tudo o que acreditas não pode deixar de vir do pecado, que nunca acontecerá, pois não tem nenhuma causa. Aceita a expiação com a mente aberta, que não alimenta nenhuma crença remanescente de que tens feito um demônio do Filho de Deus. O pecado não existe. Hoje praticaremos esse pensamento com a maior frequência possível, pois é a base da ideia para o dia de hoje. A vontade de Deus para ti é felicidade perfeita, porque o pecado não existe e o sofrimento não tem causa. A alegria é justa e a dor é apenas o sinal de que tens compreendido equivocadamente. Não tenhas medo da vontade de Deus, mas volta-te para ela, confiante de que ela te libertará de todas as consequências que o pecado forjou na tua imaginação febril. Dize: a vontade de Deus para mim é felicidade perfeita. O pecado não existe, ele não tem consequências. É assim que deves iniciar os teus períodos de prática e em seguida tentar achar mais uma vez a alegria que esses pensamentos introduzirão na tua mente. Dá esses 5 minutos com contentamento a fim de remover a pesada carga que depositaste sobre ti mesmo com a crença insana de que o pecado é real. Hoje escapa da loucura. Estás na estrada da liberdade e agora a ideia de hoje te dá asas para avançares com maior velocidade e com esperança de ires ainda mais rápido em direção à meta da paz que te espera. Não existe nenhum pecado. Lembra-te disso hoje e dize a ti mesmo sempre que puderes: a vontade de Deus para mim é felicidade perfeita. Esta é a verdade, porque o pecado não existe.